Bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar, preparar-nos para mais uma oportunidade junto à Seara do Cristo, para mais um dia de estudo. Essa manhã maravilhosa de domingo, né? Para que a gente possa ter um bom desempenho. Nós vamos dar alguns recados que são necessários e que a espiritualidade amiga conta com eles. O primeiro recado, o primeiro pedido é para que a gente desligue os celulares. Mas é desligar mesmo, porque às vezes a gente põe no silencioso e o barulho pode fazer com que ele acione. O segundo pedido, e tão importante quanto o primeiro, é que a gente desligue a mente das preocupações. Que a gente consiga, além do silêncio físico, que é muito necessário, a gente consiga fazer o silêncio mental. O que é fazer o silêncio mental? A gente sabe das aflições, das dificuldades, das lutas que todos nós passamos. Mas Jesus sabe antes que a gente peça. Então, nesse momento, o que a gente precisa é estar com a mente livre para os ensinamentos e para os estudos e para a espiritualidade amiga que vai estar atuando aqui junto conosco durante os estudos. Dessa forma, o outro pedido é para que a gente evite o contato físico enquanto estivermos sentados. Permanecermos sentados, mas evitar ficar abraçado, de mão dada. A gente sabe que esses carinhos é importantíssimo. Mas nesse momento, por que a espiritualidade amiga pede que a gente evite ficar abraçado e de mão dada enquanto está fazendo os estudos? Porque quando a gente está aqui no salão, nós estamos recebendo energia e estamos doando energia para a espiritualidade. Então nós estamos recebendo e estamos fazendo também uma caridade. Então por isso a necessidade de não ficarmos abraçados. É um período curto, é 1 hora, né? Nós sabemos que o atendimento espiritual ele é um conjunto de ações. O preparo, a palestra, depois o passe, isso tudo é uma sequência. E para que a gente tenha o melhor resultado, a gente tem que se colocar em condições de receber. É o que nos cabe. Então, dessa forma, é por isso que a gente pede. Nós não temos a doutrina, não tem nada contra as pessoas se abraçarem, que é até muito gostoso, né? Mas no momento da atividade, a gente pede que a gente possa contribuir, permanecendo em silêncio, permanecendo sentado, observando a palestra, porque para cada um a palestra vai falar algo diferente. Porque para cada um a necessidade é diferente. Então, e é dessa forma que a gente consegue conectar com o alto e consegue receber a espiritualidade amiga. Nós vamos fazer a prece de abertura e hoje nós vamos fazer e vamos rogar a Jesus um pedido muito especial. Um querido tarefeiro nosso que está aniversariando hoje, o Reis, que fica com a gente na mesa. E nós vamos mentalizar Jesus, pedindo que seja confeccionado um buquê de rosas, imantado de paz, de harmonia, de luz, de agradecimento, de força para esse nosso irmão, toda a sua família. Rogando a espiritualidade amiga da casa, a equipe médica, espiritual, todos os tarefeiros de Miramês que possam fazer uma visita de amor e de luz a esse irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Na vibração dessa prece, rogamos, Jesus, que seja abençoado cada tarefa a ser realizada nessa casa,
nos dois planos da vida. Nós passamos a palavra para o nosso irmão Francisco, que falará do tema O Consolador Prometido. Que Jesus o ilumine e para ele as nossas melhores vibrações. Bom dia a todos. Que Jesus possa nos inspirar a todos, nos colocando numa atmosfera que possamos comungar dos nossos sentimentos íntimos do nosso coração, da nossa mente, e possamos formar uma egrégora divina e lançar para o universo, e para que seja harmonizado o planeta Terra e principalmente o nosso Brasil, que tanto precisa. Que Jesus nos abençoe e que possamos sairmos daqui um pouquinho melhor do que entramos. Veja bem, o nosso tema da palestra de hoje é o Consolador Prometido. Quando nós falamos em Consolador, é alguém que consola, alguém que ampara, alguém que direciona e que instrui, que orienta. Quem é o Consolador? Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E o Consolador Prometido, por Ele mesmo, a doutrina espírita, codificada por o nosso querido Allan Kardec, Hipólite Léon Bolivar, Ivaí, lá na França. Com a inauguração da codificação da doutrina espírita em 1857, quando ele publicou o primeiro livro do Pentateuco Kardeciano, o Livro dos Espíritos. Bem, pode passar a mentira. Jesus, antes nós teríamos que fazer uma pequena viagem no tempo e no espaço para prosseguirmos com a nossa explanação do Consolador Prometido. É interessante nós refletirmos sobre a gênese do nosso planeta, a criação do planeta Terra, como é que ele foi criado. E aí tem as teorias científicas, né? Tem a teoria bíblica e a afirmação da doutrina espírita, na visão espírita de como que a Terra foi formada. Conta-nos Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que Jesus foi o Criador da Terra, melhor dizendo, co-criador, porque quem cria é Deus, quem co-cria é aquele que modifica ou que dá sequência ao pensamento divino na execução de uma obra. Quando o inventor descobre uma máquina ou mesmo uma teoria científica, ele é inspirado, porque tudo está escrito na psicosfera do universo, na mente de Deus. A nossa mente recebe e materializa, transmite, faz com que aconteça. E com Jesus foi o seguinte: dentro de uma linguagem assim bem simples, bem familiar, bem doméstica, é como nós às vezes abordamos uma criança ou uma pessoa mais jovem. Deus falou com Jesus: vem cá, meu filho, assente-se aqui, eu preciso de você. Jesus disse para Deus assim: em que posso lhe servir, meu pai? Ele diz: olha, nós precisamos criar um planeta escola para que os espíritos da erraticidade possam então ali estagiarem, os espíritos que vêm de outros planos e que precisam desse plano, dessa escola. E Jesus refletiu e pensou consigo: como que eu vou criar esse planeta? E Jesus disse para ele: meu filho, você vai retirar do sol, palavra de Emmanuel, no livro Caminho da Luz, do sol, do magma do sol, daquela substância incandescente,
você vai tirar os elementos necessários para a formação do planeta. E assim sendo, Jesus reuniu no plano espiritual maior os engenheiros siderais, as potestades divinas angelicais, para que pudessem traçar um plano de criação do planeta. E assim Jesus fez. Foi criado o planeta, que durou 4,5 bilhões de anos para chegar nas condições necessárias para ter vida, para habitar a vida como ela é hoje, em todos os seus reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Bem, essa foi a primeira vez que Jesus reuniu no plano espiritual para trazermos, essas informações sobre as gênesis do planeta. Emmanuel nos revela. Bem, qual foi a segunda vez que Jesus reuniu? Ele reuniu para vir à Terra, ostensivamente, presencialmente, trazer a sua doutrina, o seu Evangelho, para trazermos todas aquelas informações e todos os ensinamentos imprescindíveis para a nossa vida, a nossa caminhada, os seus Evangelhos, que foram compilados em 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, e tem os apócrifos, aqueles que não entraram no cânon da Igreja Católica, mas que aí seria um tema para a gente discutir depois. Mas assim foi feito. Jesus desceu à terra, trouxe a boa nova, uniu o céu à terra naquele momento em que Jesus nasceu na manjedoura, no simbolismo da mais expressiva ambiguidade. Numa manjedoura nasceu Jesus, o qual Criador da terra, que muitas pessoas às vezes se enganam com Jesus. Um profetazinho que nasceu por aí. Foi um homem igual qualquer outro. Profetas igual a ele tiveram vários. Não é fanatismo, é constatação na fé inabalável, nos postulados de Emmanuel, o nosso orientador espiritual, que nos diz. E todos nós conhecemos um pouco da história do Emmanuel, e do Chico, e de todos os outros que também reafirmam esse ensinamento do Emmanuel. Feito então o planeta Terra, Deus criou o espírito simples e ignorante, e ele foi então evoluindo para chegar até o ponto que chegamos hoje, que somos hoje. Pode passar. Aí Jesus diz: olha lá, se me amais, observando os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente, e vos ensine todas as coisas, e vos façam lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ali está um pouco diferente do que eu estou falando, mas é a mesma coisa. O Espírito de verdade que Jesus mandou, que o mundo não pôde conhecer. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Foi naquele colóquio de Jesus com os seus apóstolos, nas vésperas da sua crucificação, da sua caminhada dolorosa, lá do pretório, do palácio dos romanos até o Gólgota, até o momento em que ele foi alçado à cruz. E ele então, na reunião com os seus apóstolos, ele disse: não vos deixarei sós. Entendeu? Tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. Vós outros não estão preparados para ouvir o que tenho a dizer, porque estão ainda na infância da juventude, ainda não têm os elementos necessários para compreender as minhas palavras. Eu vou vos preparar o lugar, e voltarei para vos trazer tudo o que precisas para caminhar
na senda da evolução. Essa é uma das contribuições, assim, que eu reputo, sem palavras para qualificá-la, do quanto ela é necessária nas nossas vidas, esse ensinamento de Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Ora, se Jesus era o primeiro Consolador, quem foi o segundo? A doutrina espírita que Ele prometeu, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não havia conhecido. Pode passar, gente. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí Jesus vem novamente nos consolando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Qual que é o fardo de Jesus? É o amor. Qual que é o jugo? A caridade. Isso é tão difícil ainda para nós carregarmos esse fardo de Jesus, que é o amor e a caridade, que nós ainda estamos estagiando aqui no planeta Terra, que Ele nos criou, para nos dar a capacidade de compreender o amor na sua profundeza, em todas as suas dimensões. O amor é uma palavra polissêmica que tem vários sentidos. Em cada religião eles conotam e trazem o amor dentro de um conceito diferente. Mas o amor de Jesus é o universal. Um amor que realmente transforma, que edifica, que nos eleva e que nos dá a capacidade de compreender cada vez mais o verdadeiro sentido da vida. O que a doutrina espírita nos revela? Revela conceitos novos e mais profundos, aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. A doutrina espírita aglutina nesse pequeno postulado que Emmanuel nos trouxe, dizendo o que é a doutrina espírita, o que ela pode nos trazer. Eu tenho um slide aqui compilado de o que a doutrina espírita pode fazer por nós. Se nós tivermos um pouquinho de tempo, eu vou passar. É muito elucidativo. Pode passar, meu irmão. Olha o jugo de Jesus. O jugo simboliza essa canga, simboliza essa coisa que une dois animais para arrastar o arado. Então, as dificuldades que nós encontramos na vida, o peso que nós temos na vida e as barreiras que encontramos para caminharmos na senda de conquistar a nós próprios, conquistar os horizontes da nossa consciência, ele tem várias conotações e vários empecilhos, e nós temos que vencê-los. Eles vêm de toda forma. O jugo vem na forma material, ele vem na forma espiritual, emocional, e por aí vai. E aí é que reside a questão da escolha das nossas provas. O nosso jugo é nós que escolhemos, pela lei de livre-arbítrio que Deus nos deu, de escolher as nossas provas aqui na Terra. A expiação não. A expiação, ela é uma forma que a espiritualidade tem de nos impor a passagem por uma dificuldade para polirarmos o nosso espírito e resgatar as nossas dívidas quando nós somos renitentes, refratários e não queremos aceitar a nossa imperfeição. É imposto então a nós uma forma de expiar. Por isso que o planeta Terra é de expiação e provas. Provas livremente escolhidas, expiação impostas. Pode passar mesmo. Estou muito com a garganta das melhores, a garganta não é boa. Não, ela é ótima. É que eu tenho. Na conclusão do Livro dos Espíritos, Emmanuel nos fala assim, para referenciar ainda qual o verdadeiro sentido da vida de Jesus à Terra. Na conclusão de sua obra, nos diz Emmanuel que seu objetivo ao revelá-la foi demonstrar a influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos
cosmos da civilização do planeta, a partir de sua escultura geológica, e revelar mais uma vez os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Olha aqui, Jesus é a síntese de tudo, modelo para a humanidade, não poderia ser diferente. Bela reverência do Emmanuel, até poético, né? Pode passar. O que era o jugo nos tempos bíblicos? O jugo de Jesus é diferenciado. Por que estamos falando isso? É porque a doutrina espírita que nos revelou todas essas colocações que fizemos aqui. Devemos ao Consolador prometido tudo isso, que Jesus nos fez lá atrás. O jugo de Jesus é o convite à vivência da lei divina em nossas vidas, a lei de amor e caridade. Já falamos antes. E eleva o fardo porque gradativamente vamos liberando a própria consciência na conquista dos valores que nos dignificam, que nos elevam, que nos colocam no verdadeiro caminho de volta ao Pai. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se acende a candeia para colocar debaixo da mesa, mas colocar lá no alto da parede para que ilumine a todos. Se o sal é insípido, ele não serve para nada. Pode jogar aos porcos. O sal só serve se ele tiver as propriedades de salgar, para conservar. E nós temos que salgar as nossas almas com o bendito ensinamento de Jesus, dos seus evangelhos, o sal da terra. E a luz que emana do Cristo em cada um de nós, nos elevando, nos colocando cada vez mais capacitados a compreender a irmã, a formiga, o planeta e as constelações e o universo. Pode passar. Ali eu coloquei de uma forma que o Bezerra de Menezes nos chama a atenção. Quis Deus, com seu paternal amor, conferir ao gênero humano e sua trajetória pelas múltiplas encarnações. Quis Deus, com seu paternal amor, conferir ao gênero humano, pelas suas múltiplas passagens pelo planeta, nas suas múltiplas encarnações, desde Abraão, Moisés, Jesus Cristo e a doutrina espírita. Olha que trajetória maravilhosa. Abraão, lá entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, foi um homem que despertou a humanidade para o Deus único, para o Deus que criou tudo e que tudo sobre ele devemos. Abraão, patriarca do judaísmo, e que pouco é falado. Na doutrina espírita dizem que a primeira revelação foi quem? Moisés. A segunda, Jesus. A terceira, a revelação de Deus para nós, a doutrina espírita. Portanto, devemos também refletir sobre essa figura do Abraão, patriarca da humanidade, cujas religiões monoteístas têm o seu tronco lá em Moisés, em Abraão. O judaísmo, que cultua o Deus único, o cristianismo e a religião muçulmana. São as três que não adotam politeísmo, o bezerro de ouro. E a revelação de Deus na doutrina espírita deu em 3 de 4 de 1804, com Allan Kardec, e a data do seu nascimento, lá na França, em Lyon. E que é um homem que teve uma trajetória magnífica pelas sucessivas reencarnações, e nós temos notícia de que ele foi um dos druidas, um dos homens sábios, que veio aglutinando conhecimento e evolução para chegar no momento em que ele, na França, era um pedagogo, um homem que revolucionou o ensino na França,
caiu para ele essa missão de codificar a doutrina espírita. Que antes dele, nós tivemos várias notícias das manifestações espíritas no mundo. Nós temos a notícia lá de Huddersfield, dos Estados Unidos, das irmãs Fox. Alguém já ouviu falar? Então, daquelas manifestações das pancadas nas paredes de uma casa onde viviam 2 meninas e sua família, e que foram chamados cientistas para desvendar esses fenômenos, e eles constataram que realmente ali havia um efeito inteligente, cuja causa também poderia ser inteligente, e o nome que se deu, espírito, e era o espírito de um mascate que naquela casa havia sido assassinado naquela casa e enterrado nas paredes. Aí já é um tema para uma outra colocação nossa, porque demanda tempo falar sobre as irmãs Fox nos Estados Unidos. Mas esse fato, esse fenômeno precedeu a codificação da doutrina espírita por Kardec. William Crookes, um dos descobridores dos raios catódicos, foi ele que participou desse trabalho científico com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Vejam que tudo isso foi precedendo, foi preparando ao homem para receber o Consolador prometido, a doutrina espírita. Nós tivemos notícia de que Moisés proibiu, lá no passado, nas escrituras sagradas do Antigo Testamento, a manifestação dos espíritos, porque eles estavam usando a interferência dos espíritos para interesses exclusos, para interesses materialistas. Por exemplo, vinha um rei e consultava o oráculo, a pitonisa, para saber daquele espírito que incorporava aquele médium, para saber dela se o exército dele ia vencer o outro exército, se a filha dele iria casar com o filho do outro rei, para cada vez mais atender aos seus preceitos, mais materialistas, interesses, do mundo material. Aí foi então que Jesus inspira Moisés e diz: olha, Moisés, pode parar, porque a humanidade não está preparada ainda. Então lá atrás foi então proibida essa manifestação. Então o que ocorre? Nós temos várias notícias dessa trajetória da humanidade para ser preparada para receber a doutrina espírita como ela é hoje, como ela foi trazida para nós por Kardec em 1857, com a publicação do primeiro livro dos Espíritos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aguarda pacientemente o renascimento do gênero humano. Jesus trouxe a doutrina, trouxe os Evangelhos, e está esperando pacientemente para o aguardar. Olha o tema: aguardamos. Quem nos diz isso é o Bezerra de Menezes. Para o despertar da consciência frente à responsabilidade com a vida perante o universo. Lendo na cartilha do nosso Senhor Jesus Cristo todos os preceitos e mandamentos que o homem precisa para se desenvolver. Aguarda pacientemente o renascimento humano nas suas lições vivas e redentoras, a chamar por nós para o despertar da indiferença, cumprindo a sua promessa. Nos enviou o Consolador prometido, a doutrina espírita, através da codificação de Kardec, revelada pelo Espírito da Verdade, os Espíritos superiores, que nada mais, nada menos eram aqueles que conviveram com Jesus. Todos que participaram da codificação com o Kardec, a maioria deles conviveu com Jesus, tanto no plano espiritual como no plano material. Pode passar para a aqui está repetindo a promessa do Cristo: se me amais de verdade, guardar os meus mandamentos, colocar em prática tudo que vos ensinei, eu rogarei o Pai e vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente e vos ensine todas as coisas. Está certo? Pode passar. O que é o
Espiritismo pode fazer por nós? O Espiritismo é a doutrina que esclarece, conforta e anima, nos traz a certeza da imortalidade da alma, autoconhecimento, nos mostra um Deus de amor que não nos pune e não nos castiga. Nós mesmos nos encarceramos na cadeia de nossas trevas criada por nós mesmos, e nós precisamos despertar para que não entremos mais nessa armadilha dos nossos interesses outros, nos puxando, nos trazendo para as fossas abismais, as fossas dos nossos interesses, onde medram os abrolhos da nossa alma, os espinhos que nos espetam, e que hoje fazemos por livre-arbítrio, por livre vontade, que amanhã nós teremos que responder, talvez com suor, sangue e lágrimas. Então despertemos, tornemos mais espertos conosco mesmos, que nós nos enganamos, os nossos auto-enganos. Os nossos auto-enganos não nos permitem ver um palmo na frente da vida, do seu verdadeiro sentido. Precisamos calar a escada de Jacó, para lá de cima enxergar horizontes maiores da nossa alma, da nossa consciência. E como é que nós vamos ampliar os horizontes da nossa consciência? Buscar os princípios da doutrina espírita, nos dando caminho, nos dando direção. Isso tem que ser feito a todo momento. Nós não podemos andarmos desconectados. Nós temos que estar sempre conectados com essas forças sublimes do bem, porque nós estamos ladeados de espíritos bons que nos inspiram, e por outro lado de espíritos maldosos que também povoam o plano Terra. Basta ler o livro Os Dragões, que vocês vão ver o que está acontecendo hoje no plano Terra, a interferência desses seres terríveis que estão desarticulando todos os pensamentos de progresso, de amor e caridade, impedindo o planeta Terra, querendo enganosamente impedir o planeta da passagem de expiação e provas para regeneração. 5 livros de Valdo Pereira Franco falam sobre isso. Bezerra de Menezes tem várias psicofonias falando da transição planetária e da nossa responsabilidade nesse momento. Nós estamos todos aqui, não é por acaso. Nós estamos aqui buscando realmente consolidar as nossas energias, o nosso pensamento, para podermos colocar em condições de estarmos ajudando, colaborando com essa missão que Deus nos deu. Trabalhadores da última hora, pensem nisso. Nós somos trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui para ajudar e consolidar essa transição do planeta. Vejam que estão nascendo na Terra aquilo que a psicologia profunda hoje chama de crianças índigo. Alguém já ouviu falar? Leiam o livro Crianças Índigo. Preparadas para isso. São totalmente diferenciadas do nosso contexto de vida, das nossas práticas. São crianças que vêm no seio familiar, cujos pais têm que estar preparados para receber essas crianças. É tema para mais uma outra conversa nossa. Pode passar. Nós já falamos, o jugo de Jesus é doutrina de amor e caridade. Caridade para conosco primeiro e caridade para com os outros. Quando nós pensamos, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso compreender através do estudo e da instrução dentro da doutrina espírita, quando Kardec nos diz, irmãos, amai-vos e instruí-vos, é justamente isso. Nós estamos tendo caridade para conosco mesmo, em busca de nos direcionarmos para um caminho e corresponder ao verdadeiro sentido da nossa existência aqui no plano, e agradecer a Deus a todo momento, porque cada um de vós outros é um ser único no universo. Como é que é seu nome? Júlio. Só existe o Júlio no universo, não tem outro Júlio. Tem o outro xará dele, o outro mesmo não, mas o Júlio não existe. Não há. Que maravilha, vamos pensar nisso, que maravilha. Gente,
precedente na história da humanidade de ensinamento mais profundo do que esse. De onde veio? A doutrina espírita. Porque as religiões não nos esclarecem muito sobre isso. É segredo de Deus, você não tem que questionar. É dogma. É isso e acabou. Deus criou o homem e acabou. Você morreu, acabou. Você vai para o céu, vai para o inferno. Hoje sabemos que não é assim. Pode passar, meu. O advento do Espírito de verdade está lá em João 14:31. Se me amais, guardar os meus mandamentos, eu darei o Espírito de verdade. Quer dizer, em todas as passagens dos Evangelhos está escrito sobre a vida do Cristo Consolador, da doutrina espírita consoladora, do Espírito de verdade. Em todas. Até os profetas predizeram sobre a vida de Jesus, bem como também dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, a união do céu e da terra. Nós trabalhamos aqui, nós seres humanos encarnados, juntamente com os seres superiores, os espíritos, para o bem na terra. Quando nós estamos conectados às nossas mentes, através do nosso pensamento, fizemos uma palestra aqui sobre o pensamento. Quem pensa não é o cérebro, quem pensa é o espírito. O cérebro recebe as emanações do espírito e codifica em palavras. Então, a nossa conexão com o mundo espiritual, e mesmo com os nossos irmãos encarnados através da mente, do fio da mente. Tanto é que a mediunidade do futuro será uma mediunidade não ostensiva de incorporação, mas toda ela vai ser intuitiva, vai ser através da mente. Entendeu? Pode passar. O Sermão do Monte, das bem-aventuranças, ele é profundo, incisivo, conciso. Ele exorta aos excluídos, deserdados de toda sorte, a resignação, a tolerância e a tolerância. Quando Jesus diz lá: bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados que têm fome e sede de justiças, porque serão saciados. Existe consolação maior do que essa? É o Cristo Consolador. E depois vem a doutrina espírita e destrincha tudo isso para nós, ensinando o que é o Sermão do Monte. Quando Jesus reuniu com seus apóstolos, com seus discípulos, e trouxeram para eles essas elucidações, foi justamente isso que ele fez. É para refletir, para passar. O Espiritismo é a chave para entender Jesus. Trouxe a boa nova, colocou ao alcance de todos os princípios doutrinários, trazendo os esclarecimentos dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz: tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. Vocês ainda não estão preparados para receber os meus ensinamentos. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre apareceu, mas os discípulos ainda não estavam prontos. Jesus, por caridade, não disse assim: não vou descer à terra porque a humanidade não vai me compreender. Não, ele não olhou isso. Ele disse: não, é para os ingênuos, para os ignorantes, para os deserdados da inteligência e da capacidade de raciocínio, que eu vou descer à terra. Para os doentes, para os encarcerados na própria consciência, não só nos presídios, para libertá-los. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que a doutrina espírita fala do Espírito de verdade, porque é o Espírito de verdade que nos traz todas essas informações, esses ensinamentos. O Espiritismo é a chave para entender Jesus. Boa mão, colocando ao alcance de todos os seus princípios básicos. Quais os princípios básicos da doutrina espírita? Quais são eles? Existência de Deus único, já falamos antes. Imortalidade da alma, pluralidade das existências, múltiplas encarnações.
pluralidade dos mundos habitados. Não somos nós os únicos privilegiados de estarmos aqui no plano Terra encarnados. Outros planos habitados também. Tanto é que Deus deu a ordem a Jesus para que ele criasse o planeta para receber aquele exilado, os exilados de outros planetas, para aqui estagiarem e aqui procurar se desenvolver e evoluir e ajudar o planeta, aqueles que eram mais desenvolvidos. Lembremos, os exilados da Capela, acho que todos conhecem o livro, não é isso? Os exilados de Capela, que é uma estrela do cocheiro, em que lá houve uma rebelião muito grande dos espíritos e puseram fogo no planeta de Capela, e a maioria daqueles espíritos rebeldes, refratários, foram exilados para a Terra. E como eles eram muito desenvolvidos tecnologicamente, cientificamente, talvez não tanto espiritualmente, eles vieram para a Terra e ajudou a Terra em muito. Foram os primeiros habitantes da Atlântida, aquele continente que tanto falou Platão. Platão disse sobre a Atlântida. E que depois eles retornaram à pátria deles, aqueles que cumpriram a missão. Quais são os remanescentes deles hoje na Terra? Os egípcios, os faraós. Tanto é que eles construíram as pirâmides e construíram essas edificações aí dos maias e dos astecas. Aquelas maravilhas. Foram o conhecimento deles. Pluralidade dos mundos habitados, comunicação dos espíritos. A doutrina espírita consola, ampara, conforta, ensina a amar e sentir. Sentimentos mais nobres de amor e de caridade. Suplantando esses sentimentos que ainda nós temos arraigados no nosso perispírito, na nossa memória espiritual, esses sentimentos degradados, sentimentos terríveis, às vezes de raiva, de ódio, de vingança, de desejos outros da matéria, que às vezes nós não controlamos, os nossos impulsos, os nossos pensamentos irrefletidos. É preciso que eduquemos o nosso pensamento, que é a fonte das nossas obras, é a fonte das nossas realizações. Pode passar, amigo. Lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: no estado errante, o espírito que não está encarnado nem está alojado em nenhum plano espiritual, ele está como que assim, não é no limbo, mas está vagando ainda, ele está na erraticidade. Antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Isso consiste o seu livre-arbítrio, a vontade dele, regida pela liberdade de escolha. Ele escolhe o caminho que ele quer seguir. Se as provas lhe são muito pesadas, o departamento da reencarnação diz para ele, como é que se chama? Aldair, cuidado, meu filho, essa prova é pesada para você, não é não? Não, eu quero evoluir muito rapidamente, eu quero caminhar a passos largos, eu já tenho consciência disso. Cuidado, Aldair. Aí ele recebe aquela missão, uma missão pesadíssima, e ele vem. E às vezes ele fala: puxa vida, que vida dolorosa, que vida terrível, como é que Deus me deu esse castigo? E nós esquecemos que nós mesmos escolhemos, né, Aldair? Isso é importante. Quem nos ensinou isso? Doutrina espírita, reveladora, que nos ampara e que nos conduz no caminho do bem. Sem ela, imaginem nós, sem a doutrina espírita, o que seríamos? Como é que ficaria a nossa vida sem conhecer os princípios da doutrina espírita? Nós seríamos um mundo de ninguém. Nós seríamos um bando de loucos, desvairados, a correr para todos os cantos sem saber de onde vimos,
onde estamos, de onde viemos, de onde estamos e para onde iremos. Terrível. Hoje nós sabemos tudo isso, graças à doutrina espírita. Pensemos nisso. Não há acaso. Olha que revelação maravilhosa da doutrina espírita. Não há acaso. Para a doutrina espírita não há predestinação, não há sorte, nem má sorte, nem boa sorte, não há azar, nem acaso. O ser humano constrói o seu futuro através das suas ações, pensamentos, evolui através do aprimoramento intelectual, filosófico, científico e religioso. Tríplice aspecto da doutrina espírita. 3 pilares da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Olha que maravilha! A doutrina espírita não é uma religião, ela não é uma ciência, ela não é uma filosofia. A doutrina espírita é um estilo de vida que aglutina todos esses princípios, que é o fundamento do conhecimento humano. Religião. O que seria religião? A religião, o próprio nome, na sua etimologia, a própria palavra diz religare, do grego. Ligar o que? O homem a Deus. Quando que o homem desligou de Deus? No momento em que nós renunciamos todo esse arcabouço de ensinamentos do Cristo, que resume numa palavra, 2 palavras: amor e caridade. Amor e caridade. Aí resume toda a doutrina de Jesus. Seria isso então a religião. E a filosofia? A filosofia vem do grego philo, amante, ou aquele que preza, que gosta e tal, filho, né? Filho da sabedoria. E Sofia, sabedoria, filho da sabedoria, que gosta da sabedoria. Bom, aí tem uma série de interpretações. O que cabe à filosofia? Perguntar: quem sou, de onde vim, onde estou e para onde vou. E caberia ao verbo no condicional. Caberia a doutrina espírita, caberia a ciência responder: quem sou? A ciência não responde. De onde vim? A ciência não responde. Para onde vou? Ela não responde. Ela só cuida dos efeitos, a ciência. E quem cuida da busca das causas? A doutrina espírita. Então a ciência é um processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais, através da pesquisa científica e através da comprovação. A ciência tem que falar comprovar. Descobrimos a fórmula da água, oh maravilha, H2O, hidrogênio e oxigênio. Então comprova. Juntou os dois na medida certa, as moléculas certas, e terá o quê? Água. Olha aí, comprovou. Agora, a causa que faz com que a água exista, só Deus, na sua infinita bondade. O princípio cósmico universal, que nos traz, que a doutrina espírita nos traz a informação de que o princípio espiritual, o princípio universal está em tudo. O princípio da vida também, que vem daí. Tudo. Desde o grão de areia até as grandes constelações, desde o protozoário até os anjos. Através do aprimoramento intelectual, filosófico, científico e religioso, o triplo aspecto da doutrina espírita nos conduz ao caminho da busca da verdade. Jesus nos alerta lá atrás, quando ele estava conduzido do pretório ao Gólgota para ser crucificado, as mulheres que choravam por ele naquele momento terrível, elas diziam: Senhor, como viveremos sem o Senhor? Como nós seremos conduzidas, orientadas para nos amparar? Quem nos ampara? E aquele Consolador, Jesus Cristo, disse para elas assim:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que direis: bem-aventurados os ventres que não geraram, bem-aventurados os ventres que não geraram, e os seios que não amamentaram. Então clamareis aos montes: recaiam sobre mim, recaiam sobre mim. Então clamareis aos montes: caiam sobre nós, e rogareis aos alteiros ou montes, a mesma coisa, cobri-los, porque se com o madeiro verde fazem isso, que farão com o lenho seco? Aí ficou bem complicadinho, porque quando Jesus disse assim para as mulheres, Maria de Magdala e a própria Maria, mãe dele, quando ele falou para elas não chorarem por ele, naquele momento crucial da sua condução ao Gólgota para ser crucificado, ele disse para elas para não chorar por ele, mas chorar por elas mesmas e por seus filhos. E felizes daquelas que não amamentaram e cujos ventres não geraram. Olha, quer dizer, coisas terríveis viriam. E quem nos revela isso é a doutrina espírita, uma figura de linguagem bem simples e esclarecedora. E aqui quando ele conclui, por quê? Porque ele está respondendo: se ao madeiro verde fazem isso, que se fará com o lenho seco? Vamos entender? Quem era o lenho verde? Jesus puro e imaculado, Jesus o príncipe dos príncipes, Jesus o enviado de Deus, o Espírito da terra, Jesus, que nos trouxe todos esses ensinamentos, que co-criou a terra. Ele sim era o virgem, o homem virgem, o lenho verde. E a madeira seca, quem era? Aquele povo de Jerusalém. Então, se eles fizeram tudo aquilo com ele que não devia nada, que era imaculado, imagina com o resto do povo. Então ele alertou: cuidado. Pode passar, meu jovem. Jesus, ao mesmo tempo que ele nos conforta, ele nos enaltece, dizendo: que legal. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,41. O homem do mundo. Jesus nos indica os caminhos e provendo-nos os recursos necessários para que possamos alcançar a evolução. Qual o recurso maior que Jesus nos deu? A doutrina espírita, reveladora, consoladora. Trouxe todos os ensinamentos para nós. Nós temos tudo nas mãos. Nós temos um arcano nas mãos. Nós temos um corpo doutrinário sintetizado por Kardec em 5 livros, que é um arcano para todos nós. Os 5 livros de Kardec, que traz tudo isso: ciência, filosofia e religião. Para passar aqui. Escolha das provas ante o livre-arbítrio. Olha que revelação maravilhosa. Porque nós reclamamos: por que eu sofro tanto? Por que fulano de tal não sofre e eu sofro? Por que fulana tem uma vida boa e o outro não? E esquecendo que tudo isso é resultado das nossas obras, que nascem primeiro no nosso pensamento. E de acordo com a educação dos nossos pensamentos, nós realizamos as nossas obras, nós traçamos o nosso destino. E aí vem o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão sua vontade. É sua vontade que te dirige para o caminho do bem e do mal. Dizem que, num adágio popular, a vontade é um robusto cego, é um Hulk cego carregando um aleijado que enxerga. Pensem sobre isso, que bacana. A vontade é um robusto cego carregando as costas, um aleijado que enxerga. O aleijado enxerga, mas não pode andar.
O robusto cego, que é a vontade, ela pode ir para um lado ou para o outro. Quem tem que dirigir o cego? O aleijado que enxerga. Somos nós, dominando a nossa vontade. A nossa vontade é forte, é um robusto cego. Mas eu sou aleijado, mas eu enxergo. E eu vou dirigir a minha vontade. Educar a vontade, os desejos, os impulsos inferiores. E aqui não vai nenhum preconceito e nenhum pré-julgamento, não. Cada um sabe do que necessita e do que precisa e do que é lícito ou não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pode passar. Para a reflexão, jugo de Jesus e a transição planetária. Não poderíamos deixar de falar sobre isso. Porque quando a doutrina espírita nos revela que a transição planetária está presente e ela está sendo já está preparada e está sendo feita já no planeta, né? Essas catástrofes que tem, por exemplo, aquele tsunami que teve lá na Indonésia, que desencarnou mais de 60 mil pessoas, nos revela o Manuel Filomeno de Miranda que aquele evento foi um evento que deu muito trabalho para eles, porque aquilo ali já foi uma forma de expurgo da Terra desses espíritos refratários e renitentes que precisam sair do planeta. Então, de uma forma bem positiva, acontecem essas catástrofes e é um desencarne em massa. Esses espíritos são levados para outras paragens, talvez menos desenvolvida do que a Terra. Está lá no livro Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Vamos seguir? Francisco. Sim. Aqui, só uma dúvida. O que a gente tem de entendimento é o seguinte, que... Você pode fazer. Bom dia. Porque eu tenho até, então, de entendimento que nós, enquanto espíritos em evolução, a gente não regride. Então, como que desencarna-se, mas a gente vai para um planeta de menos evolução do que a Terra? Da mesma forma, plagiando os ensinamentos do livro Exilados de Capela, de Edgar Allan, quando ele nos diz que o pessoal veio de Capela, porque eles foram espíritos que desenvolveram muito cientificamente, tecnologicamente, mas espiritualmente e moralmente não muito. E eles puseram fogo no planeta, desencarnaram a maioria, vieram para a Terra, com todo esse arcabouço de conhecimento científico e tecnológico, e ajudou o planeta Terra a desenvolver. Eles não regrediram. Eles simplesmente foram usados para trabalhar aqui. Jesus, quando ele desceu à Terra, ele teve que preparar a Terra para ele descer. Se vocês lerem o livro Francisco de Assis, que está lá quando Jesus mandou aprisionar naquela cruz suástica do Hitler, em cada ponta daquela cruz havia um governante das trevas. E Jesus falou: tranca tudo isso aí para eu descer. Ainda assim, ele ainda foi tentado. Então, quando alguém tem uma posição evolutiva, como é que é seu nome? Quando ela diz que não retrograda, o espírito não retrograda, ele não regride, ele está sempre avançando. O fato de você estar no outro planeta não quer dizer que você não seja evoluído. Não. Aqui na Terra nós temos muitos trabalhadores da Seara do Cristo que aqui desceram para nos ajudar e suportam esse ambiente terrível para eles. Esses meninos que estão nascendo aí, as crianças índigo, vão sofrer muito, porque são espíritos que vieram para preparar a Terra nessa transição. Está respondido? Eu gostei de seu Joias. Francisco, só para completar, você me desculpa, mas é o exemplo claro do degredo. O espírito não perde a condição moral, mas ele vai para um meio mais inferior para que ele possa exercitar o amor que não teve no outro. Então ele não perde o que ele tinha. Degradado de Capela, ele tinha um padrão moral, ele não conseguiu acompanhar, então ele vem com um órgão inferior, mas ele mantém o patrimônio do espírito. Isso acontece a todo momento no universo. A todo momento tem planetas expandindo, contraindo, tem espíritos que estão imigrando, espíritos que estão realmente na erradicidade, espíritos que estão trabalhando os seus conteúdos
para poder progredir, né? Isso a todo momento. Pode passar. O livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de agir. E sem o livre-arbítrio nós não teríamos o quê? Nós não teríamos o condão, entendeu? Do mérito das nossas boas ações, e também não teríamos o castigo a nós mesmos das nossas más ações. É só isso. Pode passar. Pode passar, repetir. O autoconhecimento é nós mergulharmos no nosso ser, nas entranhas do nosso ser, e começarmos a analisar a nós mesmos em busca daquilo que nós temos nos nossos conteúdos, para podermos colocar em xeque aquilo que nós fazemos de bom e de mal. E uma reverência que eu dou para refletir sobre isso é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para o Espírito de Verdade o que devemos fazer para evoluir na Terra. Não vou discorrer porque meu tempo já está esgotando, ou já esgotou. Falta um minuto. Pode passar. Se tem mais alguma coisa para comentar. O que é a lei de causa e efeito? É um princípio universal. Não existe determinismo. Nós já falamos. Tudo advém das nossas ações, do nosso desejo e dos nossos propósitos. Pode passar. O processo da perfeição, nós é o Chico Xavier nos mostrando como nós devemos buscar a perfeição. Pode passar. Vamos finalizar com o tríplice aspecto da doutrina espírita que nós já falamos lá atrás. Ela é do Consolador Prometido. Ele é um triângulo de forças espirituais, né? A doutrina espírita: científico, filosófico e religioso. Então ela tem esses três aspectos. Ela tem essas três forças dinamizadoras, essas três forças progressivas do conhecimento humano. E religioso vincula os céus, o divino. O filosófico e científico vincula a terra e seus fenômenos, como nós falamos, humanos e físicos, naturais, ambientais e comportamentais. Assim, fechamos a nossa modesta colocação de hoje. Nós não devemos reclamar do tempo, porque o tempo é o Senhor da razão. E o tempo, perguntou para o tempo qual o tempo que o tempo tem. Então, nosso tempo acabou, e se fosse aqui exigir, eu pedi mais 1 hora, para castigar vocês. Que eu vi essa voz que está agora rachada, 1 hora é duro. Eu agradeço a todos. Vou passar o microfone para o meu irmão. Jesus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Francisco. É isso aí. O que é essa doutrina maravilhosa, né? É a doutrina que alivia o nosso coração das intempéries do planeta, da Terra, dessa vida, né? Nos deixa mais leves, nos faz dormir melhor, né? Ela alivia os tormentos e mostra que tudo tem uma razão lógica de ser, né? Isso é muito importante. Bem, agora nossos recadinhos, convites, né? Eu chamo de convites. Visita lares, tá? A gente continua avisando que a casa tem uma equipe para visitar lares. Qualquer um que quiser receber a visita dessa equipe para um culto no lar, uma pessoa que não pode às vezes vir aqui, é só avisar na portaria e marcar, tá? A gente pede aos pais para sempre trazerem os filhos para a evangelização. Temos a evangelização no domingo, na quarta e na segunda, né? Isso é muito importante. Tem a pré-mocidade também, tem a mocidade. Incentivar nossos filhos a ter uma vida com Jesus, recebendo as palestras, né? Todas nossas são gravadas, estão no YouTube em Fraternidade Espírita Irmão Milanês. A gente invoca que uma hora que tiver lá um tempinho, quiser, assista uma palestra dentro de casa, mostre essa palestra para alguém, para um vizinho, para um colega, e não esqueça de dar o joinha lá, fazer inscrição no site da casa, né? Fraternidade Espírita Irmão Milanês.
2 dias maravilhosos aqui, que são quinta e terça, de 14 às 17 horas, nós temos oficinas de trabalho com o tempo. São 2 aspectos importantes. Quem sabe, vem ensinar. Quem não sabe, vem aprender. Na quinta-feira tem oficina de costura. Nós temos lá a nossa salinha de costura e tudo que se produz aqui vai para o enxovalzinho infantil das crianças. Enfim, é uma hora de meditação. Não é essa hora nossa aqui. Isso aqui é uma hora de meditação, uma hora que a gente está aqui, que a gente se entra para dentro da gente mesmo e a gente recebe muitos benefícios por causa disso. A escolinha não, a hora de costura, a hora do artesanato, o artesanato é na terça e a costura é na quinta. É uma hora que você sai do mundo e vem para viver um outro mundo diferente, mais sadio, mais em paz, mais tranquilo. Então o convite está aí. Nossas cestas básicas tem arroz, açúcar, óleo, leite, farinha de mandioca, fubá. E a gente roga a cada um que se lembrar e puder, ao sair de casa para vir para a reunião, trazer alguma coisinha. Não precisa ser muito, um pouquinho que puder, tá? Porque a gente tem muita gente precisando e muita gente realmente nos rogando esse amparo. E temos o atendimento fraterno e orientação espiritual de segunda e quarta-feira. É só pegar a informação na portaria. Agora os convites. Segunda-feira nós temos imortalidade da alma. Nosso irmão Alcair vai estar falando. Na quarta-feira, fé e caridade. Nosso irmão Jaime. E domingo que vem o tema é Paulo e Estevão, com a nossa irmã Jaqueline. Os convites estão feitos. Mas agora é só agradecer a Jesus, a Mãe Santíssima, ao irmão Miramês, a essa casa abençoada, esse dia maravilhoso, de tudo de bom que a gente recebeu aqui, e que nossa Mãe Santíssima possa fazer com que essas vibrações de amor e de paz continuem vibrando em nossas mentes, em nossos corações, no decorrer do nosso dia a dia. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora, na hora de nossa passagem, que assim seja. Uma boa semana a todos, muita paz, muito amor no coração. Agora o passe começa.